Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Houve sim um entendimento de que o ex-ministro resistiu e traçou uma linha muito clara de proteção ao presidente Jair Bolsonaro. Não é a única avaliação. Também avaliaram que ele mentiu, que ele omitiu, que ele caiu em contradição. Então a questão da CPI continua lá, pelo que fiquei sabendo agora, a informação que chega aqui que o Pazuello foi muito bem, mas a CPI continua sendo um vexame nacional, né? Não quer investigar então o desvio de recursos. Missão cumprida, disse hoje o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, falando na CPI da pandemia. Qual missão? Se foi a missão de livrar a barra do presidente Bolsonaro numa investigação sobre incompetência do governo, o general tentou cumprir a missão. Se foi a missão cumprida como ministro, quando ele começou lá no Ministério da Saúde, morriam em média 700 pessoas por dia de Covid no Brasil. Quando foi demitido, ao que parece por excesso de competência, morriam em média 2.000. Abre aspas. Ficou evidente que a missão do depoente nessa CPI não foi esclarecer a população ou colaborar para encontrarmos a verdade, mas sim eximir o presidente da República de qualquer responsabilidade pela condução temerária pelo governo federal das ações de combate à pandemia, fecha aspas. Vou ler um outro trecho. Abre aspas. O depoente estava sem nenhum pudor, mentindo para proteger outros culpados, fecha aspas. Esses são apenas alguns trechos de um documento encomendado pelo relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros, na semana passada. O depoente a quem o documento se refere é o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Com a ajuda ali dos técnicos que trabalham para o relator, foi feito esse levantamento com 15 informações que apontam falsidade nas declarações prestadas por Pazuello à CPI, ou seja, mentiras. Entre elas, essa aqui que o nosso âncora, o Daniel Adjuto, noticiou na última quinta-feira. O ex-ministro Eduardo Pazuello disse que recebeu a sugestão do aplicativo Tratikov, aquele que diagnosticava, segundo ele, a Covid-19 para ser usada no Amazonas, no dia 6 de janeiro. Que do dia 6 ao dia 11, portanto, teria sido o desenvolvimento desse aplicativo. Só que documentos enviados pela Procuradoria-Geral da República à CPI mostram um Plano Manaus. O que é esse Plano Manaus? Nesse Plano Manaus, que é assinado pelo então ministro Eduardo Pazuello, há uma referência direta a esse aplicativo. Ele é do dia 6 de janeiro. Traz inúmeras medidas que deveriam ser adotadas durante a gestão da pandemia, identificada a crise. É nesse documento que se fala, inclusive, sobre a viagem da secretária Mayra Pinheiro ao Estado. E aqui, o ponto é que fala do aplicativo. Esse último ponto da Secretaria de Gestão de Trabalho, Educação e Saúde, que é da secretária Mayra, que aqui no final fala disponibilizar para o estado do Amazonas o aplicativo já estava desenvolvido para facilitar o diagnóstico de Covid-19. Se as contradições no depoimento do Pazuello já estavam gerando uma comoção nos bastidores da CPI, com os eventos então do fim de semana, tudo isso ficou mais grave, mais latente. Isso porque o ex-ministro, que é militar da ativa, apareceu numa manifestação sem máscara, aglomerado ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Todos sem máscara, só para deixar claro. Ele que aparece agora também sem máscara ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Essa imagem, de fato, chama muito a atenção depois de todas as palavras que foram ditas pelo ex-ministro durante a CPI da Covid-19 nesta semana para os senadores. Durante a CPI da pandemia, o ex-ministro Eduardo Pazuello disse, inclusive pediu desculpas por não utilizar máscaras na chegada a um shopping. E agora a gente consegue ver que o ex-ministro Pazuello chegou usando máscaras, passava pelos apoiadores do aterro do Flamengo utilizando máscaras e agora que ele subiu ao carro de som ao lado do presidente Bolsonaro, ele removeu essa máscara e falou com apoiadores. As contradições no depoimento de Pazuello, uma possível nova convocação dele à CPI, a crise aberta, ali entre os militares, é sobre tudo isso que eu converso então nesse episódio. A minha companhia é especial, o episódio inteiro com ela, Thaís Arbex, a nossa analista aqui da CNN. Thaís, querida, bem-vinda de volta ao Item Mais.
Obrigada, Mona Lisa. Estamos juntas aqui de novo. Eu sei, isso é tudo na vida. Ter parceria de Thaís Arbex nesse momento em que, sim, a análise de quem tem experiência, frieza e dedicação para não sair ali da apuração, sem dúvida, isso faz toda a diferença. Ô, Thaís, vamos lá. Pazuello disse lá na CPI na semana passada, naquela história da máscara lá no shopping em Manaus, que tinha caído a máscara no carro, que ele ia comprar outra máscara, que ele foi flagrado porque a mídia está atrás dele, mas pelo que a gente viu no fim de semana, ficou claro que não é bem assim. O ex-ministro da Saúde realmente gosta de andar por aí sem máscara. Mona Lisa, é interessante essa sua observação, porque no domingo, enquanto estava acontecendo aquele ato no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo, o grupo G7 da CPI da pandemia estava reunido numa videoconferência. Eles estavam discutindo ali quais seriam os próximos passos da CPI. E em determinado momento apareceu então o ex-ministro Eduardo Pazuello. A gente na CNN acompanhou a chegada dele, inclusive. Ele chega com máscara, ele passa no meio do povo com máscara, mas tão logo sobe no caminhão de som, ele tira a proteção. E aí, qual foi a avaliação desses senadores, Mona Lisa? É de que ele, na CPI, tentou inventar, fazer uma narrativa ali e ficou provado que essa narrativa não está muito atrelada à realidade. A avaliação é de que, de fato, Pazuello fez até uma certa provocação à CPI. Foi exatamente assim que esses integrantes do grupo G7 classificaram a ida de Pazuello a esse ato no Rio de Janeiro, Mona Lisa. Provocação pelo escárnio, pelo desdém, pela tentativa de desmoralização, é isso tudo? Porque se for isso, já emendo a primeira pergunta com a segunda. Se a gente olhar o retrospecto da não ida do ex-ministro à CPI quando deveria ir lá no começo, então, do mês, tem o aval do general do Exército, né? Aquela documentação lá que diz que ele teve contato com 2 oficiais do Exército e, portanto, o ex-ministro não poderia ir naquele depoimento que estava marcado, teve a assinatura do general Paulo Sérgio, o comandante do Exército, Thaís. É isso. Respondendo primeiro a sua primeira pergunta, exatamente foi essa sensação que se teve, que na verdade foi quase um deboche em relação à CPI, porque o ex-ministro pediu um tempo para não comparecer, porque tinha tido contato com pessoas infectadas pela Covid, você lembra bem, num documento assinado pelo comandante do Exército, ou seja, por mais que ali na CPI se queira não atrelar as Forças Armadas ao depoimento, inevitavelmente Pazuello tem, de alguma forma, na verdade, o Exército atrás. A gente tem que lembrar, inclusive, Mona Lisa, que a permanência dele no Ministério da Saúde durante muito tempo foi questionada nos bastidores pela alta cúpula das Forças Armadas. Porque há, sim, uma avaliação, e hoje isso está ainda mais explícito, de que as Forças Armadas não devem se intrometer na política, que não é papel do militar estar no ministério, pelo menos não naquele ministério, que um militar ele pode até, sim, ocupar um posto político, mas desde que seja referente àquilo que lhe já é da categoria, da história, como o Ministério da Defesa, por exemplo. Bora lá, então. No estatuto, né, dos militares tem essa questão da não mistura com atos políticos. E o que aconteceu nesse fim de semana no Rio de Janeiro foi sim um ato político, no qual teve a participação de um general 3 estrelas da ativa. Isso terá consequências, sem dúvida, para o ex-ministro da Saúde. Que nível será essa consequência, ninguém sabe ainda, mas não é só a sinalização para a população brasileira que ficou chocada com aquela aglomeração e com tudo, mas para o Exército, para as tropas, é a categoria. Porque não se espera uma insurgência, vamos dizer assim, de um general 3 estrelas, né, Thaís? É isso. E eu queria muito chamar a atenção para um ponto importante do que esse episódio pode vir a trazer de consequências. Para além, é claro, de uma eventual punição ao próprio Pazuello, seja advertência, seja uma ida para a reserva das forças, mas eu olharia isso do ponto de vista mais macro, que é o seguinte: como fica a relação das Forças Armadas com o presidente Jair Bolsonaro? A gente sabe que o presidente tem uma origem militar, que no governo dele os militares têm ocupado mais postos importantes ali,
seja no primeiro, no segundo, no terceiro escalão. Houve, de fato, uma militarização do governo, mas a gente tem que olhar isso no campo mais amplo. Como que as forças vão se comportar? A gente sabe que o presidente da República é, de fato, o chefe das Forças Armadas, mas a gente também sabe que há um incômodo. A gente viu recentemente uma troca ali em todas as forças, motivada pela saída do então ministro da Defesa, o general Azevedo e Silva. Então, tudo isso vai ter consequências políticas, não tem como, porque muito da base do presidente Jair Bolsonaro, que o elegeu em 2018, vem dessa parte militar, dessa ala militar, seja nos postos mais baixos ou seja nos postos mais altos na categoria militar. Então, esse olhar eu acho que a gente precisa ter a partir de agora. Olhar como vai ficar, se isso de fato em algum momento vai fazer com que as forças tracem uma linha no chão em relação à política. É uma questão interna do Exército que tem que ser resolvida por ele, de acordo com os nossos regulamentos. O que prevê esse regulamento? O regulamento disciplinar do Exército prevê que se avalia o tipo de transgressão que eventualmente foi cometida e, consequentemente, se aplique a punição prevista para o caso. Acho que o episódio será conduzido à luz do regulamento, isso aí tem sido muito claro aí em todos os pronunciamentos dos comandantes militares e do próprio ministro da Defesa. Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo. Desse momento de absoluto impacto ainda do que aconteceu no fim de semana no Rio de Janeiro, teve nessa segunda-feira cedinho já a declaração de um outro general, o vice-presidente Hamilton Mourão, que falou aí então sobre a atitude, né, ali do ex-ministro em cima daquele carro de som, o fato de estar sem máscara e da punição sim que deve ocorrer. Quando a gente olha para o ex-presidente virou uma voz ali constante, né, Hamilton Mourão no governo, constante, mas distante do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, pelos estranhamentos que ele e o presidente já tiveram e que são públicos. De que maneira a manifestação do general Hamilton Mourão coloca mais lenha nessa fogueira? Como você mesmo disse, Mourão sempre vem com essa voz mais crítica, não mede muitas palavras para fazer críticas quando ele acha que precisa fazê-las. Inclusive, ele mesmo disse, né, nessa declaração que deu nesta manhã da segunda-feira a jornalistas, de que o ex-ministro Pazuello já teria entrado em contato, inclusive, com o comandante do Exército, informando que ele teria, sim, cometido um erro. Essa declaração de Mourão, na verdade, ela nos elucida, né, nos mostra que, de fato, há um incômodo das forças, que elas não vão deixar esse episódio passar, porque a gente começou a acompanhar Forças Armadas com mais afinco nos últimos anos, Mona Lisa, justamente por conta dessa vinda deles para o governo, e quando você começa a ver, você sabe que mesmo que houvesse uma decisão de não punir Pazuello internamente, essa decisão ela poderia acarretar em punições até mesmo para o superior hierárquico dele, que nas Forças Armadas eles também são obrigados a punir aqueles que erram, senão eles são punidos. Então há uma estrutura ali que inevitavelmente vai fazer com que Pazuello tenha alguma punição, seja advertência, seja ida para a reserva, mas eu volto a insistir e até repito que acredito que esse episódio ele pode ser muito mais emblemático do que a simples ida de Pazuello, porque vai ter uma consequência imediata política, que é a possível reconvocação dele à CPI da pandemia, que a gente já discutia, já tratava sobre isso, mas agora com um ingrediente mais novo, com um ingrediente ainda mais forte, e eu não consigo enxergar o ministro Pazuello indo depor de novo à CPI, e como ele vai fazer para conseguir um novo habeas corpus. Não tem mais, né? Que lhe proteja, que faça ele seguir por esse caminho, embora a gente saiba que ali no Supremo esse habeas corpus ele é uma jurisprudência, ou seja, tem precedentes, é assim que se faz. Como vai ser isso? Será que ele vai de novo pedir habeas corpus para poder se preservar? Não sabemos. Então, um episódio que durou muito pouco,
alguns minutos em cima de um carro de som no Rio de Janeiro e que terá uma consequência política enorme. Sem dúvida. Thaís, vamos lá. Quando a gente olha para esse ambiente, desde que Pazuello apareceu lá na manifestação, além da afronta para a CPI, para o Brasil, com esse número absurdo de vítimas, né? 450 mil vítimas, com esse número absurdo de casos, com essa falta absurda de vacinas, e eu poderia continuar elencando os absurdos da pandemia no nosso país, mas vou parar com esses 3. Todo mundo começou a dizer também, analistas e gente que olha o entorno, que quando o presidente Bolsonaro faz esse tipo de ato, ele não está mirando ali os grandes, né? Ele está mirando, vamos dizer assim, categorias inferiores, não pela qualificação, mas pela estrutura de segurança. Então, vamos ser mais diretas. Ele está falando ali com o guardinha, com o soldado, com o cabo, de que sim, pode ter insurgência. E essa é uma mensagem muito perigosa. Eu queria te ouvir para saber se isso que eu li e ouvi também tem algum tipo de respaldo para você, Thaís, ou não? Analisa, isso é o que se diz, assim, a gente tem uma avaliação de que a cúpula militar, seja Forças Armadas ou seja até nas polícias, ela não embarcaria numa insurgência como você citou, mas que sim, o presidente Jair Bolsonaro sabe que ali na base do militarismo, ele tem bastante força. E ontem, logo depois que terminou esse ato, eu conversei com alguns integrantes do governo e ouvi uma avaliação que quero compartilhar aqui com você, Mona Lisa. Qual que foi a avaliação que essas pessoas fizeram? A de que o presidente está ali sendo pressionado pela CPI do Senado, está sendo criticado pela sua gestão. Então, o que ele tem feito? Esses auxiliares têm incentivado Bolsonaro a ir para a rua, a mostrar que o povo está do lado dele. Exatamente essa frase que eu ouvi. Porque ele está sob muita pressão e ele precisa mostrar que ele tem força política. E foi isso que ele fez. Reuniu bastante gente ali num ato que alguns chamaram de passeio de motocicleta, mas a gente sabe que com bastante gente, não tem como negar, foi um ato bastante grande e o presidente deve fazer isso com mais frequência, Mona Lisa. Porque ele está, sim, sendo incentivado a fazer isso. Porque há avaliação de que a CPI pode ter uma força política, pode, sim, estar entrando em algumas camadas da sociedade, mas que o presidente, indo para a rua, ele mostra que tem muita gente do lado dele. Então, não me parece que esse será o único e último ato que a gente vai assistir. Eu até diria que 2022 já começou, Mona Lisa. Ah, sem dúvida. E já que você botou aí o calendário de 2022, que é o que muita gente também está dizendo que é inevitável, né? Esse gancho por tudo que a gente está vendo. A questão do Pazuello ali também, em cima daquele carro de som, um general que muita gente está dizendo que tem que ir para a reserva, isso em composição, em divisão de forças, em pensamento de articulação, tem gente apostando que alguma novidade nesse sentido virá para a composição de chapa ou para qualquer outra possibilidade aí de composição até lá, porque certeza, Hamilton Mourão não estará na chapa de Bolsonaro numa eventual disputa em 2022. Isso muita gente está apontando, Thaís. É isso, a nossa colega analista aqui da CNN, a Basília Rodrigues, até noticiou também que o ex-ministro Eduardo Pazuello estaria sendo incentivado a disputar uma vaga no governo do Amazonas, por exemplo, onde ele atuou como general, teve uma carreira ali bastante forte. Então, muito possivelmente, Pazuello, se de fato for para a reserva, pode sim caminhar pela via política, abraçar de vez essa via política. O que a gente lembra, Mona Lisa, ele chegou ao ministério ali como secretário executivo. Ele chegou como secretário executivo de Nelson Teich. Isso, por uma imposição do presidente, né, Jair Bolsonaro, deixando muito claro, né, foi uma imposição, né? Exatamente, e ali no ministério, tão logo ele chegou, embora tenha sido um período muito curto do Teich, a gente sabe que foi um período bastante intenso, porque tão logo o Pazuello chegou, ele trouxe consigo muitos militares, e isso incomodava muito a gestão Teich. Então, o que eu quero dizer com isso? Desde lá de trás, Pazuello vem montando um time. A gente não sabe se era um time apenas
para o Ministério da Saúde ou se era um time já pensando numa via política, numa pretensão eleitoral. Isso a gente só vai descobrir daqui a um tempo. E é isso, exatamente isso, o que incomoda, o que tem incomodado as cúpulas das forças, Mona Lisa. Desde sempre eles preferem atuar naquilo que lhes diz respeito. Então, sair dessa zona provoca muito mal-estar dentro das Forças Armadas. E eu até citei 2022, Mona Lisa, e é justamente por isso que nesse movimento todo o PT começa a enxergar uma possibilidade de se aproximar dos militares, porque sabe que nem todos estão satisfeitos com essa exposição. Então, quando eu volto a dizer que 2022 já começou, acho que a gente nunca viu uma eleição tão antecipada assim, como estamos vendo a partir de agora já, Mona Lisa. Sem dúvida, a gente tem o nosso chavão aqui jornalístico, 2022 está aí, não, 2022 está aqui, já está aqui, ó, ao alcance dos olhos. Thaís, para essa semana tem a reunião importante, né, da CPI da pandemia na quarta-feira para votar aquele monte de requerimento. Aí pode ser também que já seja definida ali uma nova convocação de Eduardo Pazuello, mais uma vez voltando para a CPI, você disse. Mas o que vem daqui para frente na CPI, além desse embate para conseguir trazer o ex-ministro de volta, a gente sabe que ali tem maioria, né, G7, porque dos 11, 7 são o da oposição ou independentes e ali eles estão fechados em muitas posições. Tem também a questão dos outros senadores que compõem a CPI, que daí são da tropa governista, que querem que foque logo nos estados e municípios por causa das verbas federais que foram destinadas. Esse embate a gente vai ver como está a divisão de forças, sem dúvida, já nessa quarta-feira. E aí teve uma jogada política muito interessante, Mona Lisa. Aqui nessa reunião do domingo, o G7 já tinha batido o martelo de que sim, na quarta-feira estava disposto a aprovar a convocação de alguns governadores. O ato no Rio jogou mais força nisso, então o que eles fizeram? Eles pretendem votar na quarta-feira e possivelmente aprovar a convocação do governador do Rio de Janeiro, atual governador Cláudio Castro, para que ele dê explicações sobre esse ato, mas também para que fale da gestão da pandemia. Haverá também uma votação sobre a convocação de Wilson Witzel, o governador cassado do Rio de Janeiro, e também o governador do Amazonas, Wilson Lima. A gente sabe que são governadores que ou estão ou já estiveram mais alinhados ao governo Jair Bolsonaro. E essa estratégia política, de certa forma, ela coloca um pouco de água fria no que queria a base do governo, porque a base do governo vem insistindo na convocação de governadores, mas, por óbvio, não queria começar por aqueles que são mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro. Na prática, eles vão ter que engolir essas convocações para eles poderem abrir a brecha para outros nomes. Um deles sempre citado ali, até pela relatoria de Renan Calheiros, é o filho do relator Renan Filho, que é o governador de Alagoas. Então, essa estratégia está definida. Na quarta-feira, deve votar e deve aprovar a convocação desses 3 nomes, 2 governadores e um ex-governador. Para além disso, eles devem pedir informações oficiais ao governo do Rio de Janeiro e também à Prefeitura do Rio sobre quem autorizou o ato no domingo e se foram adotadas medidas depois desse ato, como multas por conta do não uso de máscaras, e também deve ter uma antecipação de um depoimento na quinta-feira, porque havia perspectiva de que o coronel Elcio Franco, que era secretário executivo de Pazuello, fosse depor a CPI na quinta-feira, mas no fim da semana ele informou ao presidente da comissão, Omar Aziz, que ainda não se recuperou da Covid e muito provavelmente terá de adiar esse depoimento. O que fez Omar Aziz? Consultou o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, sobre a possibilidade de ele já ir na quinta-feira. Então a gente deve ter uma quarta-feira cheia, com uma pauta bastante ampla de votação de requerimentos, de informação, de convocação, e na quinta retomamos os depoimentos já com Dimas Covas, voltando a discutir novamente as compras de vacinas pelo governo federal. Sim, nessa terça-feira o depoimento da Mayra Pinheiro, né, a secretária do Ministério da Saúde,
Saúde, a capitã Cloroquina, que todo mundo sabe mais ou menos ali o que vem, mas só falta também dizer não foi bem assim, era um discurso de internet, eu não queria dizer muito isso, eu defendo as medidas. Bom, a semana mais uma vez promete, né, minha querida? É isso? É isso, promete. A gente nunca mais vai dormir, Mona Lisa. Esse é o resumo. Ah, meu Deus, a gente até pode dormir, mas sabe aquele sono do susto? Eu só ia te perguntar, eu tô tomando vitamina, porque eu não consigo, na minha existência, mais viver sem vitamina. Qual é o elixir da sabedoria e da boniteza? Vai, conta pra gente, Thaís Arbex. Eu faço tecido acrobático. Ah, coisa linda, mereci uma foto. Um beijo, muito obrigada, lindeza. Obrigada, Mona Lisa. Um beijo pra você e pra todo mundo que acompanhou a gente por aqui hoje. Gravamos esse episódio antes, né, de terminar o depoimento da secretária do Ministério da Saúde, a ex-secretária Mayra Pinheiro. Mas, claro, a gente continua acompanhando todos os desdobramentos da CPI da pandemia e o que vem pela frente. Amanhã tem mais? Sim. Então.